A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham passado esse Réveillon na paz de Deus e que neste ano de 2026 apenas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa ser realizada em nossas vidas. Que tudo aquilo que cometemos de erro nesse ano de 2025 possa servir de aprendizado. Amém? Bem, a mensagem de hoje se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em meio ao cotidiano, muitas vezes nós acabamos percebendo momentos bem específicos de angústia, de fragilidade, de ansiedade, ansiedades fortes que ocasionam crises que muitas vezes parece que a gente vai morrer, que o coração não para de acelerar, porque a pressão não para de subir, porque a tensão em nossa cabeça fica tão forte. Mas nada disso em vão. Cristo sempre veio nos avisando, através de seus sermões, através de suas palavras. Um exemplo disso é lá em João 16:33, que diz: no mundo tereis aflições. Nós teremos problemas. Principalmente, mais e mais problemas após rejeitarmos a nós mesmos para poder seguir a Cristo. Enfrentaremos situações onde o homem olha e diz: aqui é o meu fim. Não há como sair desse vale da sombra da morte. Não há como escapar dessa situação. Mas a própria palavra do Senhor diz: tudo é possível para aquele que crê. Quando no início desse versículo aqui, do livro de Romanos, no início do versículo 12, logo na parte A, diz o seguinte: alegrai-vos na esperança. Mas que esperança é essa? A esperança de que dias melhores virão. A esperança de que Cristo, um dia, virá romper nos céus com a sua glória, para vir nos buscar e nos livrar desse mundo mau. A esperança de que tudo isso daqui não é só passageiro, mas serve para que nós possamos aproveitar esse tempo para, mesmo em meio a essas tribulações, mesmo em meio a essas angústias, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essas lutas que surgem em nossa vida não são em vão. Muitas delas são para que a gente aprenda e fique mais sábio, mais forte e, com certeza, mais pacientes em meio a essas tribulações. Nesse ano de 2025, creio que não só eu, mas muitos dos irmãos que me escutam passaram por situações onde se viram em um beco sem saída. Muitos devem até ter pensado em desistir, largar tudo, deixar tudo para trás e simplesmente sumir. Mas o que a palavra do Senhor diz também lá em João 16:33 é: mas não temas, porque eu venci o mundo. Se o Senhor a quem servimos venceu o mundo, é nossa obrigação ser paciente em meio à tribulação. É nossa obrigação perseverar em oração. Mesmo em meio a esses momentos de angústia, a gente tem que fazer um pouco de esforço para poder ao menos ser alegre. Porque a alegria não provém de nós. Existem sim
momentos na vida do homem onde ele encontra esses momentos de alegria, mas é passageiro. Só que a alegria que existe nessa esperança é eterna. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Tem uma passagem que eu recitei muito nesse ano de 2025, que foi Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eu interpretei de tal forma que eu consegui compreender que, em primeiro lugar, o tempo não nos pertence, pertence a Deus. Em segundo lugar, tudo tem um propósito. A gente não vai estar perseverando em oração à toa. A gente não vai estar sendo paciente em meio à tribulação à toa. Porque a gente sabe que no final das contas, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos que pegar aquela passagem que está lá em Esdras 7:28, que diz: Pois, sabendo eu que o Senhor estava comigo, eu criei coragem. Eu acredito que a frase que mais vai se encaixar nesse ano de 2026 para cada um de nós é: não temas. Não temer em meio à tribulação não significa que a gente não vai ter medo, mas que em meio a essas tribulações, o Espírito Santo de Deus, que é espírito de coragem e não de covardia, vai nos capacitar para que a gente tenha atitude suficiente para poder reagir. Meus irmãos, mesmo em meio a tudo isso que a gente passa, Deus continua no controle. E mesmo a gente passando por algumas situações ruins, alguns apertos, a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. As circunstâncias ruins, que muitas vezes é um preço que a gente paga por nossas escolhas, muitas vezes também por ter dado lugar à carne e não ao agir a condução do Espírito Santo, nada em vão. Nada em vão. A paciência não vem do dia para a noite. Muitas vezes a resposta da oração que a gente está fazendo demora para chegar. Então cabe apenas a nós ser pacientes em meio à tribulação e perseverar em oração. Mas, pois, o que é perseverar em oração? É orar sem cessar. É compreender que a sua oração tem que começar a partir do momento que você acorda e finalizar quando você vai dormir. Tem que orar constantemente. Está sempre ali em espírito de oração. Não é que você vai andar ajoelhado por aí, vai andar falando sozinho, não. Mesmo mentalmente, está sempre ali conectado com o Senhor. Eu não sei o que você que escuta essa mensagem passou nesse ano de 2025. Não sei o que enfrenta ainda nessa transição. Mas eu tenho uma mensagem. Ser paciente em meio à tribulação. E não para de orar não, né? Não para. A oração é o que nos sustenta em meio a essa tribulação. Persevera. E se alegre. Porque a esperança que Cristo nos traz é muito maior do que qualquer momento difícil que nós enfrentamos aqui nessa terra.
Não sei como você entrou nesse vídeo, mas antes que o vídeo finalize de verdade, eu vou fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Curve sua cabeça, onde quer que você esteja, feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, aqui eu te agradeço pela vida dessa pessoa que entrou neste vídeo. Não sei como o coração dela entrou, mas eu tenho fé que ela sairá de outra forma. Muitas são as aflições que a gente passa. Basta cada dia o seu mal, mas mesmo em meio a esses dias maus, a tua presença estará conosco. Que nós possamos dia após dia perseverar em oração. Que nós possamos cada vez mais nos apegarmos a Ti e nos fortalecermos em Ti, porque o Senhor é o nosso alto refúgio e de Ti vem a nossa força. Que nesse ano de 2026, apenas a Tua vontade seja feita em nossas vidas, pois ela é boa, perfeita e agradável. Que todo mal que atingiu a vida desta pessoa neste ano de 2025, em nome de Jesus Cristo, caia por terra neste exato momento. Que nós possamos ser verdadeiramente conduzidos pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor, a cada passo, nos dê cada vez mais sabedoria. É o que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe.